Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. V. É verdade que eu queria, faz pouco tempo ainda, pedir que Razumikin me arrumasse umas aulas ou mais um trabalho qualquer. Cismava Raskolnikov. Porém, como ele poderia ajudar-me agora? Suponhamos que me arranje aulas, suponhamos que mesmo reparta comigo o seu último kopek. Se o tiver, claro, de modo que eu possa até comprar um par de botas e consertar minhas roupas para ir às aulas. Bem, e depois? O que vou fazer com aqueles tostões? É disso que preciso hoje. Palavra de honra, é ridículo ter procurado Razumikin. A razão pela qual procurava agora o seu colega incomodava-o mais do que ele mesmo imaginava. Angustiado, buscava um sentido sinistro nesse seu ato, à primeira vista, bem ordinário. Será que queria resolver o problema todo apenas com a ajuda de Razumikin e tinha encontrado nela o único recurso? Indagava-se perplexo. Pensava, esfregando a testa, e... coisa estranha. Veio-lhe à cabeça, de súbito e quase por si só, ao cabo de uma reflexão muito longa, uma ideia esquisitíssima. Procurar Razumikin. Disse ele de supetão, totalmente calmo, como se expressasse sua decisão definitiva. Vou procurar Razumikin com certeza. Mas não agora. Vou procurá-lo no dia seguinte, depois daquilo, quando aquilo já estiver feito e tudo ficar diferente, de chofre, ele recuperou os sentidos. Depois daquilo, exclamou, levantando-se, num pulo, do banco. Mas aquilo acontecerá mesmo. Acontecerá de verdade. Deixando o banco, ele foi embora quase correndo. Queria ir para trás, à casa, mas de repente sentiu um asco terrível em voltar para lá, exatamente ali no seu canto, naquele armário horripilante, é que amadurecia, por mais de um mês, aquilo tudo. E ele foi ao acaso, sem divisar o caminho. Seu tremor nervoso tornou-se febricitante, passando o jovem a sentir frio apesar de tamanho calor, e a tremelicar. Quase inconsciente, por uma necessidade interna, ele começava a examinar, com certo esforço, todas as coisas encontradas, como que tentando distrair-se forçadamente, mas não se saía bem e, a cada minuto, ficava meditativo. E quando estremecia e levantava, de novo, a cabeça para olhar ao redor, esquecia, de pronto, em que acabava de refletir e mesmo por onde passava. Dessa maneira, percorreu toda a ilha Vassilievski, chegou ao Neva Pequeno, atravessou uma ponte e tomou o rumo das ilhas. De início, o verde e o frescor agradaram seus olhos cansados, habituados à poeira urbana, a cal e aqueles prédios imensos que o cercavam e sufocavam. Não havia ali nem abafo, nem fedor, nem bodeigas. Mas essas sensações novas e aprazíveis tornarão-se, dentro em pouco, mórbidas e irritantes. Vez por outra, ele parava em face de uma casa de veraneio, toda adornada de plantas, mirava a cerca, avistava ao longe, nas sacadas e varandas, mulheres bem vestidas, via as crianças que corriam pelo jardim. Eram as flores que atraíam, sobretudo, sua atenção, e ele passava mais tempo a examiná-las. Encontrava também as carruagens de luxo, cavaleiros e amazonas, seguia-os com olhos curiosos e esquecia-os antes de perdê-los de vista. Parando uma vez, recontou seu dinheiro, em torno de 30 kopecks. 20 para o policial e 3 para Anastácia, pela carta, ou seja, dei ontem uns 47 ou 50 kopecks a Marmeladov. Pensou ele, calculando o seu dinheiro com alguma finalidade, mas logo esqueceu mesmo porque o tirara do bolso. Lembrou-se disso quando passou perto de uma espécie de taberna e sentiu que estava com fome. Ao entrar na taberna, tomou um cálice de vodka e comeu bolo com algum recheio. Pondo-se novamente a caminhar, terminou de comer. Fazia muito tempo que não tomava vodka, e esta agiu num instante, conquanto tivesse bebido apenas um cálice. Pesaram-lhe, de chofre, as pernas, e ele se sentiu todo sonolento. Foi para casa, mas, chegando já à ilha Petrovski, parou, totalmente exausto. Desviou-se do caminho, entrou no mato, caiu na relva e, logo em seguida adormeceu. Naquele estado mórbido, os sonhos apresentam, muitas vezes, relevo e vigor extraordinários e assemelham-se demasiadamente à realidade. Surge vez por outra, um quadro monstruoso, mas o ambiente e todo o processo de apresentação manifestam-se, nesse momento, tão verossímeis e contêm tantos detalhes sutis, inesperados e correspondentes, de modo pictórico, a toda a plenitude do quadro que a pessoa sonhante, nem que seja um artista como Pushkin ou Turgenev, sequer conseguiria idealizá-los. Tais sonhos mórbidos sempre são lembrados por muito tempo e produzem uma forte impressão sobre o organismo da pessoa, já desarranjado e excitado. Raskolnikov teve um sonho horrível. Sonhou com a sua infância, lá na cidadezinha dele. Menino de uns 7 anos, ele passeia com o pai no campo num dia festivo, à tarde. O tempo está acinzentado, o dia, abafadiço, a paisagem, tal qual como subsiste em sua memória, mesmo em sua memória ela ficará bem menos nítida do que se via agora em sonho. A cidadezinha está toda aberta, como na palma da mão, sem uma árvore ao redor, algures bem longe, na margem do próprio céu, avista-se um bosque. A alguns passos da
Última casa urbana, há uma bodega grande que o tem impressionado desde sempre, de forma desagradabilíssima, e mesmo o tem assustado, quando passeava, ali perto, com o seu pai. Sempre havia lá uma multidão, sempre havia berros, gargalhadas e palavrões, cantos feios e roucos, brigas frequentes, sempre andava, em volta da bodega, tanta gente bêbada e medonha. Vendo essas caras, ele não desgrudava do pai e tremia todo. Ao lado da bodega, havia uma estrada de terra, sempre poeirenta, e aquela poeira estava sempre tão escura. Ela passava, torta, adiante, e contornava, a uns 300 passos à direita, o cemitério da cidade. No meio do cemitério, ficava uma igreja de cúpula verde, feita de alvenaria, em que o menino assistia, umas 2 vezes por ano, às missas com seus pais, quando se rezava o ofício em memória de sua avó, que falecera muito tempo antes e que ele jamais tinha visto. Nessas ocasiões, a família sempre levava consigo a cutiá, posta num prato branco e coberta por um guardanapo, e essa cutiá era de arroz com açúcar e tinha, na parte de cima, uma cruz de uvas passas. Ele gostava daquela igreja com seus ícones antigos, em sua maioria sem molduras, e do velho sacerdote de cabeça tremente. Junto do túmulo da avó recoberta por uma lápide, encontrava-se a pequena sepultura de seu irmão mais novo, que morrerá aos 6 meses de idade e que ele tampouco conhecia nem podia lembrar. Haviam-lhe dito, porém, que tivera um pequenino irmão e, todas as vezes que vinha ao cemitério, ele se benzia, religiosa e respeitosamente, sobre a sepultura, fazia-lhe venhas e beijava-a. Estava sonhando, pois. Ele segue o pai, a caminho do cemitério, e passa ao lado da bodega, segurando a mão paterna e dando olhadas medrosas. Uma circunstância especial atrai sua atenção, parece, dessa vez, que há uma farra por ali, uma turba de mulheres com roupas de festa, seus maridos e muita escória. Todos estão bêbados, todos cantam, e perto das portas de entrada fica uma carroça, mas uma carroça estranha. É uma daquelas imensas carroças puxadas por grandes cavalos de carga e utilizadas para transporte de mercadorias e tonéis de vinho. Ele sempre gostava de olhar para os enormes cavalos de carga, com suas crinas compridas e pernas grossas, que iam a passo tranquilo e regular, levando um monte inteiro sem o menor esforço, como se fosse ainda mais fácil andarem assim carregados do que sem fardo. Mas agora, que coisa estranha! Um pequeno e magro rocinho-baio está atrelado à grande carroça, um daqueles cavalos de campo que puxam a muito custo. Ele tem visto isso, uma carga descomunal de lenha ou feno, sobretudo quando a carroça fica atolada, por vezes, na lama ou no carril, e que sempre são fustigados. Nesse meio tempo, os camponeses açoitam-nos com tanta mas tanta força, mesmo pela cara e pelos olhos, e o menino sente tanta, mas tanta pena de vê-lo que quase chora, e a mãezinha o afasta. Então, da janela de súbito, faz-se uma barulhada, os brutamontes de camisas vermelhas e azuis, com seus armiaques nas costas, saem da bodega embebedados gritando, cantando, tocando balalaicas. Venham sentar-se todos. Grita um deles, ainda jovem, de pescoço gordo e rosto carnudo, vermelho que nima cenoura. Vou levar todos, venham. Mas ouvem-se logo risadas e exclamações. Esse Rocim não aguenta. Mas tu, Micolca, estás doido, atrelaste uma eguinha dessas ao carroção. Aquela baia, maninhos, já tem uns 20 anos, na certa. Venham, que levo todos. Grita de novo Micolca, o primeiro a subir. A carroça, ele toma as rédeas e fica, em pé, na sua dianteira. Matvei levou o cavalão embora ontem. Grita lá da carroça, e este Rocim, maninhos, só machuca o meu coração, ia matá-lo, parece, pois come à toa. Sentem-se, digo e vamos galopando. Eu cá a faço galopar. E pega um chicote, aprontando-se, com deleite, para bater na baia. Que nada. A turba solta gargalhadas. Vamos galopando ouviram. Já faz uns 10 anos que não pula a galope. Mas vai pular. Sem dó, maninhos, peguem aí os chicotes, todo mundo, preparem-se. Isso. Açoitem-na, todos sobem a carroça de Micolca, com gargalhadas e brincadeiras. Subiram uns 6 homens, e há mais lugares. Levam também uma mulherona gorda e corada. Ela está de vermelho, com um chale bordado de miçangas e botas de pele felina, quebra as nozes e dá risadinhas. A multidão também ri ao redor, e quem não riria, aquele cavalinho achincalhado vai galopar, levando o tamanho peso. 2 rapazes, já na carroça, tomam os chicotes para ajudar Micolca. Ouve-se, eia, o cavalinho puxa de todas as forças, porém não o consegue levar a carroça não só a galope, como a passo miúdo, apenas move as pernas, geme e agacha-se sob os 3 chicotes, cujos golpes o atingem feito uma saraivada. O riso se duplica na carroça e na multidão, mas Micolca fica zangado e passa a fustigar a eguinha com golpes acelerados, como se realmente pensasse, furioso, que ela vai galopar. Deixem-me também, maninhos. Brada, tomando gosto, um rapaz no meio da turba. Venham. Sentem-se todos. Grita Micolca. Levarei todos, matarei. E bate, bate e não sabe mais como bater, de tão exasperado.
Papai, papaizinho. Chama o menino pelo seu pai. Papaizinho, o que eles fazem? Batem no pobre cavalinho, papai. Vamos embora, vamos. Diz o pai. Estão bêbados e bagunçam lá tolos. Vamos, não olhes. E quer levá-lo embora, mas o menino se livra das mãos dele e corre, enlouquecido, para o cavalinho. A pobre eguinha está mal, ela para, ofegante, puxa de novo e quase cai. Batam até matar. Berra Micolca. É isso, matem-na. Será que não tens cruz, hein, Satanás? Grita um velho da multidão. Onde se viu um rocinho daqueles levar tanto peso? Acrescenta outro. Vais matar mesmo. Grita o terceiro. Tira a mão. Meu patrimônio. Faço o que quero. Venham sentar-se a todos. Todos. Quero que ela galope, de qualquer jeito, de repente, uma explosão de risos abafa tudo, sem suportar os golpes acelerados, o cavalinho débil começou a dar coices. Até o tal velho não se conteve e sorriu. Vejam só, uma eguinha imprestável e ainda coiceia. 2 rapazes saem da multidão e acorrem, chicotes nas mãos, para açoitar o cavalinho. Cada um vem de seu lado. Pela fuça e pelos olhos, batam-na pelos olhos. Grita Micolca. Cante, maninhos. Berra alguém da carroça, e todos entoam. Ouve-se uma canção obscena, tilinta o pandeiro, o refrão vem acompanhado de silvos. A mulherona quebra as nozes e dá risadinhas. O menino corre ao lado do cavalinho, vai para frente e vê como batem nos olhos dele, sim, nos olhos. Ele está chorando, seu coração se revolta, as lágrimas fluem. Um dos chicotes passa-lhe, de raspão, pelo rosto, mas o menino não sente a dor, grita, torcendo os braços, e acorre ao velho de barba branca, o qual condena aquilo tudo, abanando a cabeça. Uma mulher o pega pela mão e quer levá-lo embora, mas ele se livra e aproxima-se outra vez da eguinha. Esta já não aguenta mais, todavia dá coices de novo. Eita, diacho! Exclama Micolca, enfurecido. Larga o chicote, inclina-se e tira do fundo da carroça um varal comprido e grosso, pega-o, com ambas as mãos, pelo cabo e ergue, com esforço, sobre a baia. Arrebentará. Gritam em volta. Matará. Meu patrimônio. Retruca Micolca e, num ímpeto, faz o varal cair. Ouve-se um golpe pesado. Batam nela, batam. Por que pararam? Gritam algumas vozes na multidão. E Micolca ergue, outra vez, o varal, e outra pancada desaba, num ímpeto sobre as costas do desgraçado Rocim. Este tomba, com toda a parte traseira no chão, contudo se levanta e puxa, puxa com todas as derradeiras forças, de um lado para o outro, tentando levar a carroça, mas 6 chicotes o fustigam de todos os lados, e o varal se ergue pela terceira, depois pela quarta vez, e recai no mesmo ímpeto compassado. Micolca fica enraivecido por não poder abatê-lo de uma vez só. Tem fôlego. Gritam em volta. Agora cai sem falta, maninhos, é o fim dela. Brada, no meio da turba, um apreciador. Tem que dar uma machadada, ué. Matá-la de vez. Brada o outro. As moscas te comam. Pra trás. Grita Micolca, frenético, joga o varal, inclina-se de novo e tira da carroça uma barra de ferro. Cuidado. Volta a gritar e desfere, com todas as forças, um golpe terrível no pobre cavalo. Abatida, a eguinha se balança e cai, procurando puxar a carroça mais uma vez, mas a barra de ferro desaba novamente sobre as suas costas, e ela tomba no solo, como se lhe tivessem cortado as 4 pernas de uma vez. Acabem com ela. Berra Micolca e salta, como que ensandecido, da carroça. Alguns rapazes, também vermelhos e bêbados, pegam qualquer coisa. Chicote, pedaço de pau, varal. E acorrem ao cavalinho agonizante. Micolca se põe de lado e começa a bater nele a esmo, com a barra de ferro. A égua estende a cabeça, solta um pesado suspiro e morre. Acabou. Gritam na multidão. Por que é que não galopava? Meu patrimônio. Brada Micolca, de olhos vermelhos de sangue e com a barra nas mãos. Parece lamentar que não haja mais no que bater. Não tens mesmo cruz, não tens mesmo. Gritam, no meio da multidão, várias vozes. E o coitado do menino já não se dá conta de nada. Atravessando, aos gritos, a multidão, ele se aproxima da baia, abraça a morta e ensanguenta da cabeça dela, e beija-lhe os olhos, os lábios. Depois fica, de supetão em pé e, cerrando os pequenos punhos, arroja-se contra Micolca, cheio de fúria. Nesse momento, o pai, que corre atrás dele há muito tempo, acaba por agarrá-lo e levá-lo embora dali. Vamos, vamos. Diz-lhe. Vamos para casa. Papai. Porque eles mataram o pobre cavalinho. Soluça o menino, mas o pranto lhe prende a respiração, e as palavras se tornam gritos no seu peito premido. Estão bêbados e bagunçam lá. Vamos, não é da nossa conta. Diz o pai. Abraçando-o, o menino sente cada vez mais aperto no peito.
Ele quer tomar fôlego, quer gritar, e acorda. Raskolnikov acordou em suor, de cabelos molhados, arfante, e soergueu-se, todo apavorado. Graças a Deus, é apenas um sonho. Disse, sentando-se debaixo de uma árvore e respirando profundamente. Mas o que é isso? Será que a febre me acomete? Um sonho tão feio assim. Todo o seu corpo estava como que espedaçado, e sua alma, sombria e triste. De cotovelos sobre os joelhos, ele apoiou a cabeça em ambas as mãos. Meu Deus! Exclamou ele. Será mesmo que pegarei um machado e racharei a cabeça dela, farei saltar os miolos, vou escorregar naquele sangue viscoso e quente, arrombar a porta, roubar e tremer e esconder-me, todo ensanguentado, com o machado nas mãos. Será mesmo? Senhor! Tremia como uma folha, dizendo isso. Mas o que é que me espanta? Prosseguiu ele, curvando-se novamente e como que imerso num pasmo profundo. Eu já sabia que não aguentaria aquilo, então por que me torturou até agora? Ainda ontem quando fui fazer aquele ensaio, ainda ontem é que entendi perfeitamente que não aguentaria. E agora, hein? Por que é que duvido até agora? Ainda ontem, descendo a escada, é que disse, eu mesmo, que era vil, abjeto, baixo, e, só de pensar naquilo, senti mesmo náuseas e fiquei horrorizado. Não aguentarei, não. Ainda que não haja nenhuma dúvida naqueles cálculos todos, que tudo o que foi resolvido neste mês seja claro como a luz do dia e justo como a aritmética. Meu Deus! Em todo caso, não me atreverei, e não aguentarei, não? Então por quê? Porque é que, até agora, uma vez em pé, ele olhou, perplexo, ao seu redor, como se estivesse admirado de ter ido ali, e foi em direção à ponte T asterisco. Estava pálido, de olhos brilhantes e com fadiga por todo o corpo, mas, de repente, sentiu-se como que aliviado. Sentiu-se liberto daquele horrível fardo que o oprimira por tanto tempo, e sua alma ficou, de chofre, leve e apaziguada. Senhor! Rezava ele. Mostrai-me o meu caminho, e eu abro mão deste maldito sonho meu. Atravessando a ponte, ele mirava, silencioso e sereno, o neva, o pôr do sol escarlate e vivo. Apesar de sua fraqueza, sequer se sentia cansado. Era como se um abscesso, que lhe doera no coração todo o mês, tivesse estourado subitamente. Liberdade, liberdade. Agora estava livre do sortilégio, daquela bruxaria, da alucinação, da magia. Mais tarde, relembrando aquele tempo e tudo o que acontecera com ele naqueles dias. Minuto por minuto, ponto por ponto, detalhe por detalhe, ele ficaria constantemente assombrado, até a superstição, com uma circunstância que sempre lhe pareceria, mesmo sem ser extraordinária em si, uma espécie de predefinição do seu destino. De fato, Raskolnikov nunca conseguiria entender e explicar a si próprio o porquê, exausto e atribulado que estava, ele voltara para casa por meio da Praça Senaia, embora não precisasse, de modo algum, ir ali, sendo melhor o caminho mais curto e reto. O rodeio era pequeno, mas óbvio e totalmente desnecessário. Na realidade, já regressara a casa, dezenas de vezes, sem recordar as ruas pelas quais tinha passado. Mas por que razão, questionava-se sempre, aquele encontro tão importante e decisivo para ele e, ao mesmo tempo, tão casual assim ocorrerá lá na Senaia, por onde nem precisava passar, e coincidirá exatamente com aquela hora e aquele minuto de sua vida, exatamente com aquele estado de espírito dele e aquelas circunstâncias em que podia exercer o mais crucial e definitivo influxo sobre todo o seu destino. Aquele encontro como que o esperava, ele passava pela Senaia por volta das 9 horas. Todos os comerciantes fechavam as suas lojas, boticas e quitandas, recolhiam e guardavam suas mercadorias, e iam para casa, bem como os fregueses. Frente. As tabarnas situadas nos andares de baixo, nos pátios sujos e fedorentos dos prédios da Praça Senaia e, sobretudo, junto das bodeigas, havia um mundaréu de diversos operários e vagabundos. Raskolnikov gostava, em especial, daquele lugar, assim como das ruas vizinhas, quando saía de casa em objetivo. Ali seus farrapos não atraíam a atenção arrogante dos transeuntes, e era possível andar vestido de qualquer jeito, sem escandalizar ninguém. Perto da viela K bem na esquina, um homem e sua esposa vendiam linhas, fitas, lenços de chita e outras coisinhas em 2 mesas. Eles também iam retirar-se, mas demoraram a conversar com uma conhecida sua. Essa mulher era Lizaveta Ivanovna, ou simplesmente, como todo o mundo a chamava, Lizaveta, irmã mais nova da velha Aliona Ivanovna, viúva do servidor de 14ª classe e usurária, que Raskolnikov visitara no dia anterior para empenhar-lhe o relógio e fazer seu ensaio. Fazia tempos que ele sabia tudo a respeito de Lizaveta, e ela mesma o conhecia um pouco. Era uma moça de 35 anos, alta, desajeitada, tímida e humilde, quase idiota, que estava completamente escravizada pela irmã, trabalhando para ela dia e noite, tremendo na sua frente e suportando até os espancamentos dela. Lizaveta se postara, com uma trouxa nas mãos, diante do homem e sua esposa, e escutava-os com atenção. Estes lhe explicavam algo com singular arrobo.
Quando Raskolnikov a viu, certa estranha sensação semelhante a um profundíssimo pasmo apoderou-se dele, conquanto não houvesse nada de pasmoso nesse encontro. A senhora teria que resolver pessoalmente, Lizaveta Ivanovna. Dizia o homem em voz alta. Venha, pois, amanhã, pelas 7 horas. E eles virão. Amanhã? Perguntou Lizaveta, arrastando as palavras, como se estivesse pensativa ou indecisa. Eita, quanto medo Aliona Ivanovna lhe causou. Pôs-se a tagarelar a esposa do vendedor, mulherzinha afoita. Olho eu pra você, como se fosse uma menininha. E não é sua irmã de sangue, mas sim de criação, e tem tanto poder. Mas não diga, desta vez, nada a Aliona Ivanovna. Interrompeu-a o marido, e venha falar com a gente sem permissão, esse é meu conselho. O negócio é proveitoso. Depois sua irmãzinha vai entender. Será que venho? Pelas 7 horas, amanhã, aquele pessoal também virá, e resolverão tudo pessoalmente. E botaremos um samovar. Acrescentou a mulher. Está bem, virei. Disse Lizaveta, ainda pensativa, e devagar foi embora. Raskolnikov passou perto dela e não ouviu mais nada. Passou em silêncio, imperceptível, tentando não fazer o menor barulho. Seu pasmo inicial foi, pouco a pouco, substituído pelo pavor, como se um frio lhe tivesse percorrido as costas. Inesperada e subitamente, ele ficou sabendo que, no dia seguinte, às 7 horas em ponto, Lizaveta, irmã da velha e a única pessoa que morava com ela, não estaria em casa, e que, por consequência, a velha ficaria em casa sozinha, às 7 horas em ponto. Faltavam só alguns passos até o seu apartamento. Ele entrou lá como um condenado à morte. Não refletia em nada, nem sequer conseguia refletir, mas de repente sentiu, com todo o seu ser, que não tinha mais liberdade espiritual nem força de vontade, e que tudo já estava decidido em definitivo. Mesmo se passasse anos à espera de uma ocasião favorável para realizar o seu plano, mesmo então não poderia contar com uma chance mais evidente de lograr êxito do que aquela que acabava de surgir. Em todo caso, seria difícil vir a saber, às vésperas do assalto e, certamente, com mais precisão e menos risco. Sem perigosas indagações nem buscas, que no dia seguinte, a tal e tal hora, tal velha, que ia ser assaltada, estaria em casa sozinha. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.